Ok, irmãos, mês de agosto nós estamos falando sobre família e obrigado, irmão. E esse tema, a casa sobre a rocha, o único fundamento que permanece. E esse título ele é tirado a partir do texto, não é o texto que nós vamos pregar nessa noite, só para informar os irmãos. Esse título é tirado do texto de Mateus capítulo 7, ali no final do Sermão do Monte, quando Jesus fala do Sermão do Monte, conta a história de uma pessoa prudente e uma pessoa insensata. E ele diz que o prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vem ventos, tempestades e aquela casa permanece, porque construiu sobre aquilo que Jesus tinha falado, o próprio Jesus que é a rocha. Mas Mateus dá um detalhe nesse texto que, via de regra, a gente passa desapercebido. Ele diz assim: quem ouve e pratica a palavra. Ele não fala só quem ouve a palavra, ele fala quem ouve e pratica a palavra. E talvez o grande desafio que a gente tem, talvez depois de muito tempo de vida cristã, depois de muito tempo em igreja, talvez você cresceu em igreja, talvez você já frequentou inúmeros cultos, o grande dilema que nós temos é não praticar a palavra e sermos sommelier de sermões. Ouvirmos diversos sermões durante a semana, somos craques em avaliar sermões, mas não praticamos aquilo que ouvimos. Certa vez uma igreja nos Estados Unidos convidou um pastor, isso é uma história real, para ser o pastor daquela igreja, naquele modelo batista, onde o pastor vai, e eles escolhem o melhor pregador como pastor, e escolheu aquele melhor pregador como pastor, e o pastor veio um domingo e pregou uma mensagem, e a igreja ficou empolgada, encantada. No segundo domingo ele vai e pregou a mesma mensagem, a igreja ficou ressabiada. No terceiro domingo ele pregou exatamente a mesma mensagem. No quarto domingo ele pregou exatamente a mesma, e aí a liderança da igreja se reuniu: você não tem outra mensagem para pregar? Ele disse: percebo que vocês não praticaram a primeira mensagem, então enquanto vocês não praticarem eu não vou sair dessa mensagem. Então de vez em quando, há muito tempo nós estamos na igreja, nós somos sommelier de mensagens, e o grande desafio não é ouvir, saber teologia. O grande desafio é a habilidade que a gente tem entre ouvir e colocar logo, porque é isso que vai mudar a nossa vida. O que vai mudar a nossa vida não é conhecer a Bíblia. O que vai mudar a nossa vida é quando isso sai do cérebro e vem para o nosso coração. Amém? E aí, a parte B disso é o seguinte: só o Senhor pode fazer algumas coisas na nossa vida. Eu não tenho o poder de te convencer. Eu não tenho nem capacidade para isso. Mas a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo de Deus, todo aquele que confessa o Senhor como Salvador. E aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então que nessa noite a gente não simplesmente experimente mais uma mensagem, mas que a gente faça que a mensagem desça do nosso cérebro e vá para o nosso coração e transforme a nossa vida. Amém? Vamos orar? Você pode fechar seus olhos e pedir para Deus: Deus, me ajuda a praticar aquilo que eu vou ouvir nessa noite. A gente pode confessar diante de Deus: nós não temos condição de fazer isso por nós mesmos, mas o Espírito Santo pode. Então me ajude, ó Deus, a não simplesmente decorar conceitos bíblicos, mas me ajude a guardar essa palavra no meu coração. Me ajude a ter mudança de vida. Me ajude a simplesmente não decorar conceitos para se tornar mais um religioso, mas me ajude, ó Deus, a ser mais semelhante a Jesus Cristo. É isso o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu queria te convidar a abrir um texto muito conhecido, e talvez você já leu esse texto, você ouviu algumas mensagens sobre ele, mas eu gostaria de te convidar a refletir em João capítulo 2,
do verso 1 ao verso 11, no seguinte tema: quando Jesus está presente, a história pode mudar, amém? Aonde Jesus está presente, a história pode mudar. Não sei se você lembra, mas tem um ditado por aí que diz que pau que nasce torto... Pau que nasce torto, morre torto. No reino de Deus, todos nós nascemos torto. Nascemos em pecado. Mas em Jesus nós temos jeito, amém? Amém? Quem crê, amém? Amém não é pecado falar amém não, tá? Igreja Batista não é pecado falar alto não, tá bom? Todos nós temos jeito, amém? Amém? Mas o outro lado da moeda também, que por aí grito não quer dizer sinal de espiritualidade, é só para dar uma animada, tá bom? Tá joia? Amém? Estão comigo? Tá joia? É isso aí. Então olha só, João capítulo 2, é importante você entender o que está acontecendo aqui. Na Bíblia nós temos 4 evangelhos. Vamos lá comigo, quais são os 4 evangelhos? Gênesis, Êxodo. Quem é? Marcos. É conhecido como 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, nós temos 3 que são chamados sinópticos. Mas eu vou trocar esse termo, que é um termo teológico, evangelhos semelhantes. São bem parecidos, que é a mesma palavra. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus escreve para os judeus. Por isso Mateus começa com genealogia, porque a cultura judaica valoriza isso. A cultura romana não valoriza isso. A cultura gentia não valoriza isso. Se você perguntar para mim qual o nome do seu tataravô, não sei, eu sei que tive. Tá bom? Isso não é normal para a gente. Marcos é escrito para os romanos. Lucas é escrito para um homem chamado Teófilo. Lucas vai escrever. Agora, João não é igual a Lucas, nem Marcos, nem Mateus. João escreve, e lá em João capítulo 20, verso 31, vai dizer o seguinte: estas coisas foram escritas para que vocês saibam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele vocês têm vida eterna. Basicamente, João vai escrever os milagres de Jesus, e João vai dizer o seguinte: não existiria papel nem caneta para redigir todos os milagres de Jesus. Muitos milagres, João vai dizer. Então João agora, preste atenção, João escolhe 7 milagres. Por que 7? Não sei. Mas João escolhe 7 milagres. E nesses 7 milagres, essas coisas foram escritas para que vocês saibam que Jesus é quem? O Filho de Deus. E crendo nele, vocês terão o quê? Vida eterna. Então esses 7 milagres, eles não existem para responder às curiosidades daquele povo. Esses 7 milagres, eles existem para revelar que Jesus é o Filho de Deus. E quando a gente entende que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio de Deus, a gente crê nele e a gente tem o quê? Vida eterna. Claro para todo mundo? Amém. Desses 7, o primeiro milagre está em João capítulo 2. Aquilo que é chamado do milagre em Caná da Galileia. Cidade de Caná, na região da Galileia. Então nós chegamos no texto. Estão comigo? Entenderam? Amém. Tá bom? Chegamos no texto. Então a gente pode ler o texto agora a partir disso que a gente entendeu. Jesus está começando o seu ministério, e aí João vai dizer o seguinte: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam
tudo que ele mandar. No verso 6 diz assim: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 2 ou 3 metretas a borda. Então Jesus lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que foram transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem o primeiro e melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Agora olha o verso 11. Este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E o que acontece com os discípulos? João vai dizer: e os discípulos? Agora lembra que eu disse que a mensagem central de João é o seguinte: essas coisas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele vocês vão ter. Então, quando acaba agora o milagre, João fala e liga ao propósito do livro. E os discípulos agora creram em Jesus. Creram em Jesus. É interessante que interessante perceber que Jesus escolhe manifestar a sua glória em um ambiente familiar. Agora ele está em um casamento ao lado de sua mãe, de seus discípulos e outras pessoas. E isso nos ensina algo muito importante, que Deus se importa com as famílias que estão aqui. Jesus não está apenas interessado em grandes questões como nós achamos. Ele também se importa com o nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos relacionamentos e com aquilo que acontece dentro da nossa casa. Jesus se importa com cada detalhe. Hoje viralizou um vídeo de um menino nordestino falando sobre o pai dele. Esse menino tem 8 anos e ele fala que ele ama o pai dele. Ele nunca viu o pai dele já morreu antes dele nascer, e ele fala que ele ama o pai dele. Não sei se você viu. Jesus se importa com aquele menino. Amém? O nosso Deus, Isaías 40 vai dizer que ele mede a circunferência da terra na palma da sua mão, mas ele ouve a oração desse menino também. O Senhor se importa com cada detalhe. Cada detalhe. O Senhor se importa com uma menina que hoje de manhã aqui na igreja, ela disse assim para mim no corredor da igreja: pastor, você poderia orar pelo meu cachorro porque ele está ruim? Essa semana ele passou mal. O senhor poderia orar por ele? E eu disse: e agora? Vamos orar pelo seu cachorro, para que Deus abençoe seu cachorro e ele fique bem, para que o veterinário dê o remédio certo para ele, para que... Você está entendendo? Deus se importa com uma oração de uma criança que está orando pelo seu cachorro. Mas Deus se importa também em cuidar daquelas pessoas que ontem nós fomos ali no Vila Minha Pátria, que tiveram que sair correndo do seu país por perseguição religiosa. Deus se importa com cada um. E aqui nesse casamento, Deus se importa com essa família. E o texto começa dizendo, a primeira lição é que toda família, ela em algum momento da sua vida vai enfrentar momentos de crise. Toda família enfrenta crise. Não precisa falar amém, tá bom? Mas toda família enfrenta crise. Eu poderia dar alguns exemplos para você. Porque o que é a família? A família é a concentração de pecadores. O que é um casamento? O casamento é a união de 2 pecadores. A família é uma concentração de pecadores, de pessoas imperfeitas. Então, a grande questão aqui é que todos nós temos momentos de crise, temos fases de crise. Eu poderia dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, imagine um casal vivendo no paraíso. No paraíso que Deus criou. Esse casal se chama Adão e Eva. Eles tiveram um problema com seus filhos. E qual foi o problema com seu filho? Caim resolve fazer o quê? Matar? Assassinato na família. Você acha que você tem problema? Imagina ter que lidar com uma situação dessa. Um pai ficar sabendo que o irmão matou. Imagina a tragédia que é esse negócio. Famílias têm crises.
O que falar de Abraão, que no momento de desobediência, de duvidar da providência de Deus, ele tem a relação com Agar, a sua serva, e ela fica grávida de Ismael, e depois Ismael cresce junto com outro filho, Isaque, de Abraão, e de repente, num período da vida de Abraão, Abraão tem que mandar aquele menino embora. E a história diz que Abraão pega uma tigela de água, um bocado de pão, e ele manda Agar e Ismael embora para morrer no deserto. Já pensou um pai mandar o filho embora e esse pai tem a certeza que o filho vai morrer no deserto? Imagina uma situação dessa. Abraão que na Bíblia é conhecido como o pai da fé. O pai da fé. Você já teve vontade de desganar seu filho? Já teve? Abraão só não teve vontade, ele quase que executou o fato. Mas se a gente andar um pouquinho na Bíblia, a gente vai ver o único homem na Bíblia que é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Lembra dele? Davi. Atos chama Abraão, Davi, de o homem segundo o coração de Deus. Davi teve um filho chamado Aminon. E Aminon, ele força a sua irmã Tamar a ter relação sexual com ele. E aí o outro filho de Davi, chamado Absalão, toma as dores da irmã e mata Aminon. Imagina, na casa do homem que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus, tem abuso, estupro, mas há também o quê? Assassinato. Que tal a gente lembrar do sacerdote Eli, que teve ali os seus filhos, uma das duplas sertanejas da Bíblia, Ofni e Finéias. E enquanto Eli estava no templo, conduzindo o povo, os seus dois filhos estavam na porta da igreja, no templo, seduzindo as mulheres, debochando das ofertas. Olha a história. Que tal lembrar também de Isaque e Rebeca, que tiveram os seus filhos Esaú e Jacó, e eles brigavam, no ventre já brigavam. Imagine. Por que eu conto essas histórias? Não é para apaziguar o seu problema, não é isso. Eu conto essas histórias para dizer o seguinte: pessoas têm problemas na família. Pessoas têm as suas dificuldades e nós não podemos jogar as nossas dificuldades para debaixo do tapete. Porque esconder essas dificuldades não vão resolvê-las. E aqui essa família, ela tem um problema, ela tem um grande problema. A crise surge em meio a uma celebração. E deixa eu dizer para você, essas celebrações da época de Jesus era diferente. Por exemplo, uma festa de casamento na época de Jesus demorava 7 dias a festa. Já pensou? Você pai, e por muito tempo eu gostei dessa tradição dos pais pagarem a festa de casamento dos filhos, das filhas. Porque eu tinha 2 filhos, agora eu acho que isso é muito antigo, porque eu tenho uma neta. Eu acho que não tem nada mais a ver isso aí, né? Isso tem que mudar, né? Mas imagina você bancar uma festa de casamento de 7 dias. Imagina isso, a festa judaica era uma festa de 7 dias. Por isso eles ficam assustados. Por que ficam assustados? Porque normalmente quando você tem uma festa de 7 dias, você serve o bom vinho primeiro, porque depois do 2º, 3º dia tomando o vinho, a partir do 3º, 4º dia, qualquer sangue de boi se torna sangue de boi. Qualquer vinho péssimo se torna vinho bom. Levando em consideração que o tipo de vinho daquela época era muito diferente dos dias de hoje. Por isso que Paulo vai ensinar a Timóteo que o pastor, o líder, ele não deve ser dado ao vinho. E a expressão que Paulo usa para Timóteo não ser dado ao vinho é: não deve ficar muito tempo sentado ao lado da garrafa de vinho.
Porque você precisava, para se embriagar, tomar aproximadamente 4 ou 5 garrafas de vinho. Pelo tipo de vinho naquela época. Então Paulo vai ensinar a Timóteo assim, é bom que o líder não fique muito tempo sentado perto da garrafa de vinho, porque ele ficava muito tempo para tomar essa quantidade e ficar embriagado. Dá para entender isso? Então, aquele tipo de qualidade daquilo que estava acontecendo ali era um grande problema, porque a crise surge e é um... Começa com chimarrão e churrasco. Se você for para o Nordeste, é um outro tipo de festa. E por aí vai afora. Então tinha as suas celebrações regionais. E um dos símbolos naquela época que simbolizava alegria nas festas é ter vinho. E faltar comida na festa seria uma vergonha para aquela família. Seria uma humilhação pública, uma crise. O vinho acabou quando ninguém esperava. Nenhuma família, né? Isso simboliza que nenhuma família está imune às dificuldades. Mas nós precisamos lembrar que a presença de Jesus não nos isenta de ter problemas. Olha o que o texto vai dizer, do verso 1 ao verso 3. Por favor, coloque aí. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também haviam sido... Agora perceba que o fato de Jesus ser convidado não isenta problemas. Não isenta de ter problemas. Talvez você venha na igreja, você vê esse povo bem vestido, cantando, alegre. Você acha que a vida dele está resolvida. Deixa eu dizer, a gente vem, canta, frequenta esse lugar, nos reunimos como igreja, mas nós temos as nossas lutas, não é verdade? Não é verdade? Nós temos as nossas lutas. E o fato da gente servir a Jesus não nos dá nenhuma imunidade. Nós temos problemas. Tem irmãos na nossa igreja que estão lutando contra o câncer. Tem irmãos na nossa igreja que estão lutando com poucos recursos financeiros. Tem gente na nossa igreja que está lidando com questões emocionais, psicológicas. O fato de servirmos a Jesus não nos isenta de ter problemas, porque a gente está no mundo caído. E é por isso que a gente precisa entender esse texto, sabe? Porque... existe uma teologia por aí que diz o seguinte: se você frequenta uma igreja, se você é do grupo tal, grupo X, você não vai ter problema. Isso é mentira. Isso é mentira. O próprio Jesus disse o seguinte: no mundo vocês terão aflições. Se o mundo vos odeia, sabe que primeiro ele odiou? Nós temos dificuldades, o vinho acaba, a alegria acaba, a paciência acaba, muitas vezes o respeito acaba, a falta de alegria, de esperança, a disposição de perdoar, isso acaba. Mas há uma segunda lição nesse texto, sobre aqueles que têm as suas lutas e as suas dificuldades no ambiente familiar. A segunda lição é que Maria nos ensina nesse texto de maneira bem clara que nós podemos levar os nossos problemas a quem? A Jesus. Vamos falar junto, Maria? Agora perceba, Maria percebe rapidamente o problema, ela não ignora o problema. Olha o que o verso diz, verso 2 e verso 3 diz assim, verso 3 e 4 diz: tendo acabado o vinho, Maria disse o quê? E ela disse a quem? A quem ela diz? A quem ela diz? Maria não vai para o grupo de WhatsApp dos discípulos e diz assim: você viu o que aconteceu? Você viu? Aí Pedro já chega todo estressadinho. João, o discípulo do amor, já fica: calma, calma, calma. Judas já vira no grupo do WhatsApp e já diz assim: eu tenho um esquema de um fornecedor de vinho. O Timóteo, o Tomé vira e fala assim: eu nem quero ver o que vai acontecer. Cada um com a sua personalidade. Mas perceba que Maria não fica falando para os outros. Ela vai em quem? Jesus. Então, primeira lição para a nossa geração. A minha geração, que é analógica,
e a sua que é digital. Rede social não é ambiente para a gente tratar os nossos problemas. Claro? As redes sociais não é a plataforma, não é o ambiente para nós tratarmos os nossos problemas. Dá alfinetada nos outros. Esses dias aí, uma família candidata à presidência da República foi lavar roupa suja na mídia, você viu? Que vergonha! Que vergonha! Como isso é ridículo! Você já viu gente que posta coisa dando alfinetada nos outros e fala assim, fica a dica? Hashtag, fica a dica. O lugar da gente tratar as nossas dores, as nossas aflições, é aos pés de Jesus. Quando o vinho acaba, quando a esperança acaba, quando a comunicação acaba, Maria nos dá uma decisão, nos dá uma lição. Ela diz o seguinte, Jesus, não tem mais vinho. Jesus sabia o que estava dentro do coração de Maria. E Jesus ali, ele coloca um limite para Maria. Jesus não é mal educado. Na nossa expressão diz, mulher, o que você tem a ver comigo? Não é isso que Jesus está dizendo. Tanto é que essa expressão, mulher, pode ser traduzido como senhora. O que Jesus está dizendo é o seguinte, calma, eu vou resolver esse problema, mas eu estou achando que você quer me promover nesse momento. E ainda não é o momento. E Jesus tinha uma tática muito interessante, né? Porque Jesus fazia um milagre e ele virava para as pessoas e falava assim, vai não? Vai não? Vai não conte. Não conta para ninguém. Jesus sabia lidar com os fofoqueiros, né? Porque ele sabia que os caras iam falar. Ele falou, olha, não conte, eu não preciso desse tipo de marketing. Isso é uma lição para a gente como igreja também. Para que de vez em quando a gente pode usar os meios de comunicação que aí existe, mas a gente acha assim que o Evangelho depende exclusivamente disso. O Evangelho não depende disso, porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho vai chegar onde Deus quiser, amém? E vai chegar. E se a gente não for instrumento disso, Deus vai usar outros. Se eu não me colocar à disposição para ser usado, Deus vai usar outro. E sabe quem que vai perder com isso? Eu. Você. E aí Maria, olha só, voltando para o texto, Maria trata com a pessoa certa. Segunda observação. Primeira, não trate nas redes sociais. Amém? Amém. Estão comigo? Segundo, não fale mal da sua família e dos seus publicamente. Dá para entender isso? Deixa eu dar um exemplo do que eu estou dizendo aqui. Certa vez eu estava num grupo de uma igreja que eu pastoreei e no final do estudo eu disse assim, quem gostaria de falar? Uma mulher se levanta e fala assim, tudo que você falou, pastor, meu marido faz isso. E o cara foi encolhendo no banco. E ela começou a falar mal do marido publicamente. Publicamente. Começou a descer ali, porque é isso mesmo, pastor, é isso. Você tem razão, pastor. É isso mesmo. E o cara foi encolhendo, foi encolhendo. E eu disse assim, Deus dá o dom da surdez para esse homem. E por favor, que essa mulher, que a língua dela resseque e ela não consiga falar. E ela disse assim, e você, pastor, o que você acha disso? Eu quase que falei para o cara, procura um advogado e rapa fora disso o negócio. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, às vezes Deus, você pode ter um conselheiro, você pode ter uma conselheira, mas a gente não trata as nossas dores expondo a nossa família publicamente. Dá para entender isso? Dá para entender? Amém? Cuidado. Cuidado com isso. Sabe por quê? Às vezes a gente pode expor publicamente o nosso cônjuge, alguém da nossa família, e daqui a pouco ele conserta, e aí você já tem um time que está olhando torto contra ele. Saiba quem são as pessoas que você procura e busca conselho e expõe a sua dor.
Não saia por aí falando para todo mundo da sua dor. Peça sabedoria para Deus e procure pessoas maduras, pessoas que vão te ouvir e não vão te julgar. Maria nos dá um exemplo. Maria leva o problema a Jesus, porque Maria sabe que Jesus vai resolver esse problema. Ela não vê o problema e começa a cooptar fãs para a sua dor. Já viu gente que faz isso? Começa a contaminar pessoas para buscar um sindicato da sua dor. Não, Maria não faz isso. Ela vai direto a Jesus. Leve as suas dores até Jesus, amém? Leve suas dores até Jesus. Vá até Jesus. Antes de desistir, busque o Senhor. Antes de dizer não tem jeito, coloque a situação diante de Jesus. Talvez você esteja vivendo uma situação familiar que parece sem solução. Faça como Maria. Vá até Jesus, amém? Primeira coisa, o fato de estarmos em Jesus não significa ausência de dor. Estão comigo? E quando a dor está na nossa família, nós não devemos expor a nossa família, temos que ser sábios. E nós procuramos quem? Procura quem resolva o problema. E Maria procurou quem resolveu o problema, Jesus. E a terceira lição, rapidamente aqui para a gente, é que quando nós procuramos Jesus, eu e você, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E aqui tem um grande problema, sabe por quê? Pastor, eu não estou sentindo que eu devo fazer isso. Criança vive por sentimento. Gente madura vive por princípios. Dá para entender isso? Princípios. Nós não vivemos pelo que a gente sente. A gente precisa viver a partir dos princípios da palavra de Deus. Gente madura faz o que precisa. Gente imatura faz só o que gosta. Já viu isso? Ah, pastor, eu queria um emprego que eu trabalhasse pouco, ganhasse mais, tivesse qualidade de vida. Me fala onde tem isso, que eu vou me qualificar para ir para lá. Você está entendendo? Por que amanhã você vai levantar cedo, vai enfrentar o trabalho e vai enfrentar situações extremamente desgastantes, vai engolir sapo o dia inteiro? Sabe por quê? Porque você tem compromisso. Não é assim? Porque você tem compromisso, você tem responsabilidade. E é essa a questão aqui. A família precisa obedecer a palavra de Deus, não os nossos sentimentos. Maria aponta os serventes para Jesus. Jesus dá uma ordem clara. E agora olha o que fala o verso de 5 a 8. Olha o que a Bíblia diz. A sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele mandar. Faça tudo o que ele mandar. E é interessante que ela diz assim: faz o que vocês acharem melhor. Ela diz: obedeça absolutamente em tudo. Sabe por que muitas vezes nós estamos enfiados em problemas? Porque nós estamos com um pé em cada canoa. Eu tive uma experiência de um pé em cada canoa. Alguns anos atrás, eu e Jussara fomos para uma tribo Yanomamis no Alto Mucajaí, na divisa com a Venezuela e o estado de Roraima. E lá eu fui brincar com os índios no rio. E possivelmente eu fui o único não índio. Se eu falar outra palavra pode ser preconceito, né? Eu fui o único não índio que fui no meio dos índios com colete salva-vida, porque eu não sei nadar. E aí quando os índios viram eu com colete salva-vida, eles ficaram achando meio estranho. E os índiozinhos tinham uma brincadeira. Qual era a brincadeira? A brincadeira de quem conseguia ficar o máximo de tempo com um pé em cada canoa. Eu acho que eu levantei e caí, em outras palavras. Porque com aquela brincadeira com aqueles índios, era impossível ficar com um pé em cada canoa. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Pastor, mas se eu me posicionar, eu vou ser cancelado. Olhe para mim e preste atenção. O dia que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós já fomos cancelados. Se você quiser amar a Deus e amar o sistema do mundo, você vai estar com um pé em cada canoa e você vai cair no rio como eu caí. É impossível amar a Deus e amar
Nós precisamos escolher. Servir a Jesus é uma atitude radical, amém? Servir a Jesus é uma atitude radical. Os princípios de Deus é uma atitude radical. Se o mundo vos odeia, por que eles odiou? E muitos de nós queremos uma coroa de ouro na nossa cabeça, sendo que o nosso Jesus teve uma coroa de espinhos. Faça tudo que Jesus mandar, o texto está dizendo. E ele continua, ali havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para suas purificações cerimoniais. Em cada pote cabia 2 ou 3 metretas. Aqui basicamente são potes grandes, aonde eles colocavam todo o líquido da festa, seja o vinho, a água. E aqui existe um detalhe nesse texto. Qual é o detalhe? Preste atenção aqui quando ele disse, faça tudo o que Jesus faz. Jesus vai fazer o milagre, mas a gente tinha que fazer, eles precisaram carregar aquelas metretas. E eu fico imaginando aqueles potes grandes que cabem 100 litros. Imagina o peso daquele negócio. Jesus vai fazer o milagre, mas você precisa fazer? Você precisa pegar o pote. E você precisa ir lá encher de água e carregar. E esse negócio é pesado. Jesus vai fazer o milagre, mas você também precisa fazer? Eu também preciso fazer a minha? Nós queremos ver o vinho bom. Nós queremos ver o milagre. Mas há um preço a ser pago por isso. Eu ficava imaginando quando Jesus chega para as pessoas e diz assim, o que queres que eu faça? Já viu algum desses milagres de Jesus? Jesus chega para aquele cego na porta do templo, e o cara está cego, há 39 anos ali, cego, na porta do templo. Jesus chega para ele e fala assim, que queres que eu te faça? Se eu estou cego, o que eu quero? Quero enxergar. E Jesus pergunta para eles, que queres que eu faça? E ele vai responder, o que quer. Sabe o que isso nos ensina? Falar a sua dor para Deus é importante. Amém? Falar. Os estudiosos que estudam comportamento humano dizem o seguinte, falar cura. Falar para Deus. Você já reparou que às vezes a gente fica escondendo coisas de Deus que Deus já sabe? Não há nenhum problema você virar para Deus e falar assim, Deus, eu estou com raiva. Deus, estou com inveja. Deus, eu estou sendo arrogante. Deus, eu menti. Deus, eu cobicei o que eu não deveria. Deus, eu peguei o que eu não deveria. Falar cura. Jesus vira e fala assim, que queres que eu faça? Fale para Deus. Grande parte de nós, de igreja, nós falamos com Deus uma vez por semana no culto. Uma vez por semana no culto. Nós precisamos falar com Deus todo dia. Orar, ler a Bíblia. Não se contente só com o domingo. Fale para Deus, amém? Alguém escreveu certa vez sobre esse negócio de sentimento e convicção, sobre um texto sobre a diferença entre homens e meninos, gente matura e gente imatura. E ele diz o seguinte, gente imatura quer ser servida. Gente madura procura oportunidade para servir. Pois nem o próprio Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Gente que está disposto a obedecer, está disposto a servir. Servir na família, servir na igreja. Agora a gente imatura senta e quer ser servida. Eu já fiz muito na obra, pastor. Eu já vivi muito tempo na igreja e agora eu quero dar oportunidade para os mais novos. Deixa eu dizer, no reino de Deus não existe aposentadoria. No reino de Deus todos nós somos servos, amém? Servir. O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Ontem nós fomos lá no Vila Minha Pátria.
E lá nós encontramos pessoas que tiveram que deixar os seus países, a sua família, os seus negócios, gente bem formada. Alguns deles eram elite no país onde eles estavam, precisaram fugir, sair correndo. E você sabe, a gente vê as histórias, a gente se compadece com aquelas histórias, mas quando a gente sai de lá depois de ter servido um dia, a gente sai feliz. Sabe por quê? Porque a gente foi útil na vida dos outros. E quando você é útil na vida dos outros, você sai melhor do que quem foi servido. Por isso que Jesus disse assim, mais abençoado é dar do que? Receber. E a ciência diz o seguinte, isso é ciência, isso não é Bíblia, isso é ciência, que eu vou dizer agora para você. Quando você ajuda alguém, você tem mais dopamina do que aquele que recebeu ajuda. Eu acho que um tal de Jesus entendia de ciência. Esse tal de Jesus entende ao ponto de seguinte, você tem mais realização quando você ajuda alguém. Madura foge de responsabilidade. Mas gente madura faz o quê? Assume responsabilidade. E estou encerrando já, tá bom? E aqui uma palavra para incomodar os homens nessa noite. E eu gostaria de te incomodar. E talvez eu vou até te ofender, mas o meu objetivo não é ofender. Nós vivemos uma geração onde os homens estão cada vez menos tendo responsabilidade. E homem que é homem, assume responsabilidade. A gente tem uma geração aí que está dizendo assim, quando eu fizer pós-doc eu caso. Quando eu tiver uma cobertura, uma estabilidade financeira, eu caso. Eu tenho 53 anos, eu não tenho estabilidade, não tenho cobertura, casei com 22. E a gente tem uma geração culturalmente que está dizendo isso, está se tornando uma verdade. E alguns de vocês que estão aqui nessa noite, deixa eu dizer uma coisa, casaram, tinham uma casa mobiliada. Sabe o que era a casa mobiliada? Um colchão e um fogão. E hoje estão vivos aqui, amém? Mas disseram o seguinte, eu quero assumir responsabilidade. E aí nós temos um monte de mulher desgastada, que está se desgastando, até envelhecendo muito rápido. Sabe por quê? Porque elas precisam assumir o quê? A responsabilidade. Homens, ouça o que eu estou dizendo. Se você ficar chateado comigo, a minha intenção não é essa. Mas quem teve um encontro com Jesus, olha para a esposa e diz o seguinte, a responsabilidade é minha, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, porque você foi Deus que me deu para que eu pudesse cuidar. Eu não estou falando de ganhar mais que a esposa, não é isso, tem a ver com salário. Algumas mulheres, por competência, são muito mais bem remuneradas, amém? E se você tem uma esposa assim do seu lado, não brigue, celebre a Deus, amém? Amém? Celebre a Deus. E o fato dela ter mais recurso, não tira a sua masculinidade, não tira a sua masculinidade. Mas deixa eu dizer para você, nós temos uma geração que não quer assumir responsabilidade. Que Deus levante no nosso meio aqui, entre aquelas crianças que estão cantando, uma geração que assuma responsabilidade. E você que está sonhando em casar com um homem que tem dificuldade de assumir responsabilidade com você, cai fora enquanto é tempo. Amém? Amém? Amém. Cai fora enquanto é tempo. Mas ele é um gato, pastor. Ele é bonito, inteligente e romântico. Não... Na figura masculina não cabe 3 adjetivos. O tempo vai passar. E ele vai ficar como eu. Aí a beleza, você não tem beleza para oferecer. Mas se você a protege, assume responsabilidade e faz tudo o que o Senhor manda, o casamento já não vai estar mais vinculado na estética. Mas como diz Soren Kierkegaard, o casamento agora está aliançado na ética. Nós não estamos mais casados porque nós temos beleza para oferecer. Nós estamos casados porque nós temos caráter e ética.
Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Faça tudo que o Senhor mandar. Esse papo é careta, pastor. Esse papo é tradicional. Daqui a alguns anos a gente conversa. E você vai ver que não é papo careta, é papo bíblico. Faça tudo que o Senhor mandar. Amém, irmãos? Mais 5 minutos, posso? Olha só. O texto vai continuar e vai dizer: vocês querem o milagre? Faça o que o Senhor mandou. Sabe por quê? Esse milagre acontece dentro de uma casa, e esse milagre manifesta a glória de Deus. Olha o que o texto vai dizer, de 9 a 11, e aí a gente encerra, e diz o seguinte, de 9 a 11. E o encarregado da festa provou que a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante o vinho, e o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. E olha o que diz o texto: esse sinal miraculoso, milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Sabe o que é isso? Quando a gente detecta o problema, leva até Jesus, não nega a dor, e faz tudo o que o Senhor manda, o que o Senhor promove em nossas vidas é muito melhor do que aquilo que a gente pode promover. As nossas mãos é limitadas. O nosso braço é curto. Mas quando a gente não nega a dor, olhe comigo aí, eu encerro, tá bom? A gente não negou a dor. A gente tem a maturidade de saber que apesar de servir ao Senhor, nós vamos ter lutas, correto? E aí a gente faz o seguinte: a gente não é guiado por instinto. Por instinto. A gente é guiado por princípio. E aí a gente leva a nossa dor para Jesus. E aí a gente fala: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? E aí Jesus tem misericórdia de nós, e agora o que ele faz? O vinho que ele produz em nós é muito melhor do que aquele que a gente pode produzir. É isso que o texto vai dizer. Aquilo que Jesus faz em nós é melhor do que o nosso braço pode produzir. E aí eu encerro como encerrei de manhã, dizendo o seguinte: eu e minha esposa, nós casamos no século passado. Nós casamos no século passado. Eu tinha 22 anos, minha esposa teve 21. Nós começamos a namorar entre 15 e 14 anos. Não faça isso, tá bom? Não faça isso, de namorar entre 14 e 15. Não faça isso, tá bom? E aí nós casamos. E nós estamos aí para celebrar 30 anos de casamento fora namoro. E se você perguntar para minha esposa assim: você já teve vontade de divórcio? Ela possivelmente vai falar: divórcio não, mas homicídio algumas vezes. O que faz a gente ficar casado? Eu não tenho capacidade de produzir esse tipo de vinho. Uma das razões, eu quero te responder nesse momento. A Jussara resolveu amar Jesus. E aí, o vinho que o Senhor vai produzindo na nossa família é muito melhor do que aquilo que a gente consegue produzir. Amém? Amém? Talvez você já passou pela experiência traumática, dificílima de um divórcio. E talvez hoje você tenha essa dor. Deixa eu dizer, Deus não promete talvez um novo casamento para você. Talvez você nem quer. E talvez ia ter melhor para você. Estão comigo? Mas Deus vai cuidar de você, amém? Ele vai estar com você. Ou talvez Deus lhe deu a oportunidade de um novo relacionamento. Olhe para o seu passado. Ressignifique esse tipo de dor. E peça para que Deus produza um vinho do qual você não conseguiu fazer no primeiro, mas agora você pode fazer tudo que o Senhor mandar. Amém? Não seguir por sentimentos, mas seguir por princípios. Que Deus te abençoe.
E Deus derrame graça sobre a sua família. E eu quero encerrar da seguinte maneira, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu e você temos dores na nossa família. Adão teve dor na família, Abraão teve dor, Davi teve dor. Eu citei aqui para vocês. Qual é o nome da sua dor? Filhos longe do Senhor? Talvez a dor na sua família seja a mentira. Talvez a inveja. Talvez a indiferença. Talvez a falta de paciência. Talvez o abandono. Qual é a dor? Dê nome para a sua dor nessa noite. E agora trate essa dor no fórum adequado. E qual é o local adequado agora? Aos pés de Jesus. Você pode fazer isso nessa noite. E se você quiser fazer isso nessa noite, eu gostaria de te desafiar. Senhor, essa é a minha dor e nessa noite eu quero colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajude a lidar com isso. É aos pés de Jesus, é curvado aos pés de Jesus que a gente trata as nossas dores. Então peça para Deus nesse momento, não permita que a dificuldade, a falta de vinho, a luta na sua família amargue o seu coração nessa noite, meu irmão e minha irmã. Mas trate com a pessoa correta, Jesus. Trate com Ele. Peça a Deus, tenha um tempo de oração. Peça a Deus que tenha misericórdia, que cuide de nós. E quando vier vento e tempestade na minha e na sua família, a gente vai permanecer em pé, porque a gente ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Mesmo que aqueles vasos de água sejam pesados, difícil de carregar, nós vamos fazer a nossa parte, porque o que Deus vai produzir em nós é muito melhor do que eu e você podemos produzir. Diga para Deus isso nessa noite. Tenha um tempo de oração. Deus pode trazer os nossos filhos de volta. Deus pode lidar com gente difícil na nossa família. Deus pode tudo. E através desses milagres, eles creram que Jesus é o Filho de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós nessa noite. Sonda o nosso coração, ó Deus. Eu e os meus irmãos, nós temos dores, nós temos imperfeições, nós temos limitações, nós temos pecados. E nós queremos levar ao Senhor isso. Nós não queremos levar a nenhuma outra pessoa, ao Senhor. Porque o Senhor é aquele que se compadece de nós. E o Senhor pode gerar na nossa vida, nessa noite, vinho do qual nós nunca experimentamos, alegria da qual nós nunca experimentamos. O Senhor pode transformar qualquer situação e nós colocamos todas as nossas batalhas diante do Senhor, na certeza de que o Senhor guerreia as nossas guerras. É assim que nós oramos e é assim que nós cremos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?